é uma coisa que vem de Deus. É resultado da intimidade com Deus, de ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus intimamente. Não é apenas ouvir a pregação, mas ouvir Deus falando. De uma forma geral, todo cristão foi chamado para a salvação, porém alguns foram chamados para tarefas especiais. É a nossa vocação e chamada quem nos habilita para a obra do Senhor. É evidente que todos foram chamados para fazer a obra de Deus. Agora, Deus vai usar quem se habilita, quem se coloca à disposição, quem confia inteiramente em Deus. Não é confiar em homens, não é entregar sua vida nas mãos de homens, confiar na providência, no cuidado de homens, mas confiar em Deus. Lembre-se disso. Número 2, a natureza do seu ministério. A natureza divina e, portanto, sobrenatural do ministério do profeta Elias é atestada pela inspiração e autoridade que o acompanhavam. A história do profeta Elias é uma história de milagres, é uma história de intervenções divinas no Reino do Norte. Encontramos por toda parte nos livros de reis as marcas da inspiração profética no ministério de Elias. Isso é facilmente confirmado pelo escritor bíblico quando se refere à morte de Jezabel. Veja aí 2 de Reis 9, 35 e 36. Assim como Elias predisse, aconteceu. Elias possuía inspiração e autoridade espiritual. De nada adianta possuir um ministério marcado pela popularidade e fama se ele é carente de autoridade e poder divino. Então Elias foi um profeta tremendamente usado por Deus. É um profeta que a presença de Deus estava constante na sua vida, no seu ministério. E nós vamos ver que aquilo que Elias falava, a ordem que ele dava às coisas, era realmente cumprida, porque já vinha da vontade de Deus, já vinha de uma comunhão que ele tinha com Deus, que ele estava sabendo já o coração de Deus, a intenção de Deus, o desejo de Deus para que aquela coisa se realizasse. Então, quando ele falava segundo a orientação do Espírito Santo. Ele já falava aquilo que Deus queria falar. Então, acontecia o que ele falava. Nós estamos vivendo uma época em que nós vemos aí várias vezes na igreja pessoas aparecerem e falarem coisas que depois não acontecem, ou dizerem alguma coisa que não foi Deus que disse. Isso a gente vê claramente. O povo parece que se emociona e não percebe que as pessoas estão aí ludibriando a igreja, estão enganando a igreja para ganhar dinheiro. Não percebe que as pessoas falam as coisas e as coisas não acontecem. Prometem as coisas e também não acontecem. Dizem que estão profetizando e na verdade estão falando de si próprios, da sua intenção, do seu desejo próprio de enganar as pessoas e ganhar o dinheiro das pessoas. Não foi Deus que falou. Então temos que tomar cuidado com isso. Uma profecia é uma coisa sobrenatural. Ninguém pensa para falar. Vem de Deus e você fala aquilo. Não é uma coisa premeditada, não é uma coisa estudada, não é uma coisa que está escrita. Não. É uma manifestação sobrenatural de Deus que vem e você fala. E nós devemos fazer a separação entre dom de profecia. Dom de profecia é para exortar, edificar, consolar. Não tem aí o elemento preditivo. Não fala coisas, não revela coisas ocultas, nem fala coisa que vai acontecer no futuro. Já o profeta, ministério profeta que tem na igreja, como o profeta Água, Novo Testamento, e lá em Antioquia havia profetas, na igreja havia profetas, está na Bíblia. Então existe profeta no Novo Testamento, existe profeta na igreja? Existe. O profeta é o ministério dado por Jesus à igreja, não é dom de profecia. O profeta é um homem de Deus, separado por Deus, entregue à igreja, é o ministério de Cristo dado à igreja. E esse profeta, ele fala palavras de conhecimento e palavras de sabedoria. E Deus confirma o seu ministério com sinais, prodígios e maravilhas. Então ele fala coisas que vão acontecer no futuro
e revela coisas que estão acontecendo, que estão ocultas. Então Deus usa o profeta para isso. E ele confirma o ministério desse profeta com sinais, prodígios e maravilhas. Parte 3, Elias e a monarquia. Tem 2 tópicos aí, buscando a justiça e a restauração do culto. Tópico 1, buscando a justiça. Na história do profetismo bíblico, observamos a ação dos profetas exortando, denunciando e repreendendo os reis. 1 de Reis 18 é um exemplo. O livro de 1 de Reis mostra que o profeta Elias foi o primeiro a atuar dessa forma. Na verdade, as ações dos profetas revelam uma luta incansável, não somente em busca do bem-estar espiritual, mas também social do povo de Deus. Quando o monarca como o rei Acabe se afastava de Deus, as consequências poderiam logo ser percebidas na opressão do povo. A morte de Nabote, por exemplo, revela esse fato de uma forma muito clara. 1 de Reis 21, de 1 a 16. Acabe foi confrontado e denunciado por Elias pela forma injusta como agiu. Então os profetas na Bíblia são homens que combatem o pecado onde quer que ele esteja. Não importa se ele está na igreja ou se ele está fora da igreja. Não importa se ele está entre os líderes da igreja ou se está entre os líderes da nação. Então o profeta é aquele que denuncia o pecado, que combate o pecado. É aquele que não teme a morte e nem as pessoas. É aquele que não está comprometido com homens, mas está comprometido com Deus. Então veja, por exemplo, a nação de Israel nessa época de Elias, o Acabe, como rei, desejou ter ali uma vinha e foi comprar de Nabote, que era o dono do lugar que ele queria comprar. E Nabote disse: eu não posso vender a herança dos meus pais, é a minha terra, eu não quero outra terra, eu quero essa minha. E ele se revoltou, foi reclamar com a sua esposa, e a sua esposa, ainda até, primeiramente, disse que ele poderia comprar em outro lugar e ter outra terra, mas para agradar o seu esposo, para dar aí vazão ao demônio que morava nela, ela então, depois mandou matar Nabote para dar essa vinha, essa terra para o seu esposo Acabe. E veja bem que o profeta Elias foi lá e repreendeu o rei Acabe por isso. Depois, número 2, a restauração do culto. Como vimos, os monarcas bíblicos serviam tanto de guias políticos como espirituais do povo. Quando o rei não fazia o que era reto diante do Senhor, logo suas ações refletiam nos seus súditos, como está em 1 de Reis 16:30. Então veja bem que um rei, como o rei Davi, influenciou muito a religião, era um rei temente a Deus que nunca participou da idolatria. Então, era costume Israel seguir as orientações do rei também na parte religiosa, não só na parte política e financeira, mas também na parte religiosa. Então o que acontecia? Agora, quando Acabe se junta com Jezabel e vão adorar outros deuses, fazer templo para esses outros deuses, oferecer sacrifícios aos outros deuses, o povo acompanha o rei e acha que aquilo ali está correto, porque é a autoridade máxima do país. Então eles seguiam a autoridade. Já era uma tradição seguir a autoridade do rei para poder adotar a religião do rei, os deuses que o rei servia. Deus nos livre de seguirmos aí esses deuses que os nossos líderes políticos do nosso país seguem. Deus nos ajude que um dia a nossa nação ainda possa acordar, ainda possa seguir o Deus legítimo, o Deus verdadeiro, um único Deus. Deus nos ajude que os nossos líderes se convertam, que possam ouvir a pregação do Evangelho e abrir os seus corações para Deus. A religião, portanto, era uma grande caixa de ressonância das ações dos reis hebreus. Nos dias do profeta Elias, as ações de Acabe e sua mulher Jezabel sofreram oposição ferrenha do profeta, porque elas estavam pulverizando o verdadeiro culto. 1 de Reis 19:10. Em um diálogo que teve com Deus, Elias afirma que a casa real havia derrubado o altar de adoração ao Deus verdadeiro e em seu lugar levantado outros altares para adoração aos deuses pagãos. Como profeta de Deus, coube a Elias a lição de restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. 1 de Reis 18:30. Então, nessa época de Elias, Acabe e Jezabel estavam ali
transtornando totalmente o culto dedicado a Deus, e fizeram outros altares dedicados aos seus deuses, principalmente o deus Baal. E o profeta Elias, então, é chamado por Deus e lhe dá a incumbência, lhe dá a tarefa de fazer com que o altar de Deus fosse restaurado, com que a adoração ao Deus verdadeiro e legítimo fosse restaurado, e que o altar dedicado a outros deuses fosse quebrado, destruído, a adoração a Baal fosse acabada em Israel. E é o que Elias então faz, e nós vamos ver aí explicando mais detalhadamente quando ele faz aquele desafio então aos profetas de Baal. Na parte 4, Elias e a literatura bíblica. Nós vamos ver aí 2 tópicos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, até aqui vimos que os 2 livros de Reis e uma porção do livro das Crônicas trazem uma ampla cobertura do ministério profético de Elias. O Antigo Testamento mostra que com Elias tem início a tradição profética dentro do contexto da monarquia. Foi Elias quem abriu o caminho para outros profetas que vieram depois. Mas Elias não possuía apenas um ministério de cunho profético e social. Seu ministério também era escatológico. Malaquias predisse o aparecimento de um profeta como Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Então Elias é citado no Antigo Testamento, nos livros aí, 1º e 2º livro de Reis e no livro das Crônicas. E Elias foi o primeiro profeta realmente usado aí por Deus para interferir na situação da monarquia. Nós sabemos que outros profetas também falaram a reis, profetizaram para reis, chamaram a atenção de reis, mas não como Elias. Nós vamos ver, por exemplo, na época de Davi, o profeta Natã, que foi lá e revelou que o rei estava em pecado. Disse para ele que Deus viu o pecado dele. E chamou a atenção de Davi e trouxe o juízo de Deus sobre Davi. Até o filho de Davi, o primeiro filho, com Batseba, morreu. Então, isso já acontecia, mas não como no caso de Elias, como no tempo de Elias, que Elias foi tremendamente usado por Deus durante um longo período, com sinais, prodígios, maravilhas, milagres de toda sorte, e desafiando realmente a monarquia. Outros profetas não desafiaram os reis, não colocaram em xeque os reis e os profetas falsos. Já Elias não. Elias veio combatendo diretamente a idolatria e a ação dos reis, das autoridades. Além disso, podemos ver que esse ministério de fazer com que o povo deixe os falsos deuses e se voltem para o Deus legítimo e verdadeiro, também é conhecido no Novo Testamento, porque está profetizado em Malaquias que um outro Elias viria, significando João Batista, que viria com a mesma intenção de pegar e pregar ao povo, batizar o povo, um batismo de arrependimento e pecado, para que eles estivessem prontos a receber o Messias, que já estava ali e já ia se manifestar no meio deles. Então, o ministério de João Batista era muito parecido com o de Elias. Porque o povo no tempo de João Batista estava 400 anos sem ver o profeta profetizar, afastados da comunhão com Deus, sem esperança já, desanimados. E era preciso haver então um profeta para dizer ao povo: olha, o Messias está chegando, se prepara, acorda, dá um jeito na sua vida. E esse era o trabalho de João Batista, preparar o caminho para Jesus assumir o seu ministério. Mas nós vamos estudar mais um pouco sobre isso mais para frente. Vamos aí no Novo Testamento. Em o Novo Testamento encontramos vários textos associados à pessoa e ao ministério do profeta Elias. Jesus identifica João Batista como aquele que viria no espírito e poder de Elias. Lucas 1,17, Mateus 17, 10 a 13. No Monte da Transfiguração, o evangelista afirma que Elias e Moisés falavam com o Salvador acerca de sua partida. Mateus 17, 3, Lucas 9, 30 a 31. Quando o Senhor censurou a falta de fé em Israel, ele trouxe como exemplo a visita que Elias fizera à viúva de Serepta. Lucas 4, 24 e 26. No judaísmo dos tempos de Jesus, Elias era uma figura bem popular